Alô, Vigets! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre companhias aéreas de baixo custo, que são companhias aéreas europeias, que elas oferecem voos a partir de 5 euros, então é uma coisa muito barata e que ajuda muito a gente nas nossas viagens pela Europa, seja em mochilão, sejam por viagens mais longas. Para conseguir esses preços, você precisa seguir algumas regrinhas. E essas regras elas são um pouco parecidas com as regras que as companhias aéreas brasileiras hoje estão fazendo a gente seguir. A diferença é que as companhias aéreas brasileiras não diminuíram o preço das passagens, né? Mas, enfim, relevemos. A primeira regrinha é sobre a restrição de bagagem. Em todas elas, em todas essas companhias, você não vai poder levar uma bagagem de porão ou uma bagagem despachada. Então sempre você vai ter que viajar com a bagagem de mão, porque para você despachar uma bagagem, ela vai ser um valor extra, um valor um pouco alto. As companhias aéreas elas têm várias regras diferentes sobre bagagens e sobre o tamanho das bagagens, o peso das bagagens, o que é que você pode levar. Então a gente vai falar sobre essas regras específicas para cada companhia já já. A segunda regra que você precisa seguir, básica também para todas essas companhias, é que você não pode escolher seu assento. Então escolher seu assento no avião, você vai acabar pagando uma taxa de mais ou menos uns 5 euros. Então para quem está viajando on a budget, né, com um orçamento bem apertado, às vezes esses 5 euros de escolher o lugar, ele faz diferença. O grande problema de você não poder reservar os seus assentos é que às vezes se você estiver viajando em grupo, em casal, sei lá, você não vai conseguir sentar junto às vezes. A terceira regra é que você precisa fazer tudo online. Então você imagine, você tem um preço muito barato de passagem, às vezes você vai pagar 9 euros numa passagem de um voo que vai durar tipo umas 2 horas. Então isso é muito barato. Você tem que fazer tudo online, porque qualquer coisa que exija trabalho pessoal deles, isso vai aumentar o preço da passagem. Comprar a passagem tem que ser online, o que a gente já faz normalmente, né? Mas se você comprar pessoalmente, ela vai sair mais cara, porque vai ter uma taxa de serviço. Você também fazer o check-in tem que ser online, porque se você for lá fazer o check-in no balcão no aeroporto, você vai pagar uma taxa que pode chegar a 50 euros. 50 euros. É 10 vezes mais o preço da passagem que você pagou. Então faça tudo online. Alguns aeroportos, para algumas companhias, elas não têm essa possibilidade de fazer o check-in online, mas daí eles vão te avisar. Então vai ter lá, quando você comprar a passagem, eles vão lá dizer: esse aeroporto não permite o check-in online para essa companhia. Por favor, proceder ao guichê de atendimento. E daí só nessa situação você vai poder fazer o check-in de graça no aeroporto. Somente nessa. O resto você faz online. Geralmente abrem entre 48 e 72 horas antes do embarque, eles abrem o check-in. A outra coisa é que é bom comprar as passagens com bastante antecedência. Então assim que você souber o seu roteiro, você vai lá e compra a passagem, porque na Europa não existe muito isso de promoção de última hora, sabe? Já que muita gente viaja, acaba que não sobram tantos espaços no avião para eles venderem assim em promoção. Então realmente o melhor jeito é você comprar a passagem com antecedência e não esperar para uma promoção de última hora, que ela provavelmente não vai existir. Além dessas 3 coisinhas que eu falei, dessas 3 regras básicas, você precisa saber de algumas coisas antes de viajar para a Europa. A primeira coisa é que os aeroportos europeus geralmente são bastante distantes do centro da cidade. Não é uma coisa que você consegue chegar no aeroporto em 30, 40 minutos. Às vezes nem 1 hora é o suficiente. Tem aeroporto que é 1 hora e meia, 2 horas do centro da cidade. Isso é uma coisa que você precisa ficar muito ligado. Outra coisa é que essas cidades maiores, como Roma, Bruxelas, elas têm 2 aeroportos ou 3 aeroportos. Então você precisa ver qual é o aeroporto que vai mais te servir. Geralmente as companhias aéreas de baixo custo, elas ficam nos aeroportos mais distantes. Provavelmente deve ser mais barato, sei lá, alugar o espaço lá. Mas as companhias que são mais caras, elas ficam no aeroporto principal. As companhias de baixo custo, elas ficam no aeroporto que geralmente é mais longe, e ele também é um aeroporto mais pobrinho, assim. É um aeroporto que é tipo um galpão mesmo. Então acaba que a escolha do aeroporto é muito importante. Como eu falei no vídeo passado sobre trem, avião e tal, então você tem que levar isso em consideração. Às vezes o trem leva muito tempo para chegar no lugar, mas o tempo que você vai levar para chegar no aeroporto, para fazer o check-in, passar pelo security check, às vezes esse tempo acaba sendo o mesmo tempo que você perderia viajando de trem, entendeu? Então você precisa fazer essa conta aí para ver o que é melhor para você. Eu, por exemplo, quando fui a Bruxelas, eu desci no aeroporto internacional de Bruxelas, que é o maior que tem lá, né? Mesmo sendo low cost. Algumas low cost ela tem os seus guichês e seus atendimentos nos aeroportos maiores. Mas Bruxelas, por exemplo, tem o Charleroi, que é um aeroporto que não é nem em Bruxelas. Outra coisa, por exemplo, é Treviso. A Ryanair, ela fala que os voos para Veneza são para Veneza. Mas, na verdade, o aeroporto não é em Veneza. O aeroporto é em Treviso, que é uma cidade a algumas horas de Veneza. Então não é bem na cidade. Então é uma coisa que você precisa muito ficar ligado. Então joga no mapa mesmo.
Usa o Google Maps e vê lá o que você acha desse aeroporto, se realmente vale a pena. Principalmente porque essa passagem do aeroporto para o centro da cidade, ela pode custar muito dinheiro. Quer mais que a passagem. Inclusive mais que a passagem. Então, de Bruxelas de Charleroi para o centro, você sabia que tem companhia que cobra tipo uns 25 euros. Olha, 25 euros você consegue comprar uma passagem boa de algum lugar, né? Tipo, pra Até outro. duas. Até 12 de volta. A outra coisa quando você viaja de avião na Europa é que você precisa saber sobre o espaço Schengen, que eu já falei um pouco no vídeo anterior, que é basicamente que você não vai precisar passar por uma autoridade migratória, então não vai ter controle de passaporte. Você tem que levar seu passaporte, obviamente, mas não vai ter controle imigratório quando você já entrou na Europa. Você só precisa passar pelo controle imigratório no espaço Schengen no primeiro país que você entra. Depois, nos outros, você não precisa mais. Então, você não precisa ficar muito preocupado com imigração, não, depois disso, certo? Mas fique ligado que nem todos os países da Europa, eles estão no espaço Schengen, né? Então, se você for para a Inglaterra, por exemplo, você vai ter que passar por um controle imigratório. Então, daí pode ser que você precise de mais documentos que apenas o seu passaporte. Então, daqueles documentos que eu falei no vídeo anterior, na carta convite, o seguro-saúde, funciona diferente, como se você estivesse indo para um país novo. Então, não funciona mais como se fosse um voo doméstico quando você vai para a Inglaterra. Outra coisa que você precisa ficar ligado é que as filas na Europa, elas geralmente são maiores do que as filas nos aeroportos do Brasil. Elas conseguem ser maiores que essas filas dos aeroportos grandes aqui. Justamente porque as pessoas viajam muito na Europa de avião, porque é uma coisa muito acessível. E os aeroportos são cheios e você precisa ter cuidado com isso. Apesar de você não precisar fazer check-in lá, você vai ter que passar pelo controle de segurança, o security check. Geralmente é muito cheio e você precisa também tomar alguns cuidados, porque é um controle um pouco mais chato do que os controles que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, às vezes você precisa tirar tênis, às vezes você precisa sempre tirar seus líquidos, notebook. Então são várias regras assim que às vezes acabam demorando muito. E outra coisa que você precisa saber quando você viaja na Europa é sobre uma coisa chamada Visa Check. O Visa Check é basicamente você comprar uma passagem pela Ryanair. E daí você vai lá e vai ter lá no seu cartão de embarque, vai ter passar pelo Visa Check, ou Visa Check Required. O que isso significa? Que antes de você embarcar, você precisa, mesmo você não precisando fazer o check-in de mala nenhuma, você só com sua mala de mão, você precisa ir lá no balcão da Ryanair ou de qualquer outra companhia que peça você para fazer o Visa Check. Você precisa lá para mostrar sua passagem, mostrar seu passaporte, eles vão carimbar o seu cartão de embarque dizendo que você é de um visa-free country, digamos. Então você não precisa de visto para estar na Europa. Eu não sei, sinceramente, para que isso serve, mas para brasileiro acontece isso. E você não consegue embarcar se você não tiver esse carimbo. Isso se disser lá no seu cartão de embarque, Visa Check Required. Se não disser, você consegue ir tranquilo. Então é isso, gente. Essas são as dicas para você viajar dentro da Europa de avião. É uma coisa que eu juro que eu queria que alguém tivesse me dado essas dicas antes de eu viajar. Porque todas essas coisas eu descobri, assim, realmente quebrando a cara, pagando taxa extra, fazendo merda mesmo, assim, sabe? Tipo, clicando em reservar assento, achando que era de graça, e quando eu ia lá pagar, tava um valor a mais, um valor diferente do que eu comprei. E sempre comprei com antecedência, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo.